Sede da Copa do Mundo de 2014, o Brasil é um país onde o futebol é mais que um esporte, é um estilo de vida. Quando vem o nome relacionado ao Brasil, todo mundo pensa em futebol. O Brasil promete exibir o campeonato mais espetacular de todos os tempos, construindo estádios moderníssimos em alguns dos locais mais difíceis do planeta. Mas cumprir essa promessa requer grandes feitos de engenharia. De 33 anos de carreira, eu posso dizer que o maior desafio foi esse. Megaprojetos que levam engenheiros e arquitetos ao limite. Manda jogar pra frente, desce! Com contratempos catastróficos. Todos os relatórios chegaram à mesma conclusão de que a cobertura deveria ser demolida de fato. As agressões da natureza. O tempo está acabando com a gente. E protestos violentos. Será que o Brasil vai estar pronto para o pontapé inicial? Chegou a hora da verdade. Ninguém faz uma festa como o Rio de Janeiro. E em junho de 2014, a cidade vai ser o palco da maior festa do planeta, a Copa do Mundo da FIFA. Olha, no futebol, o brasileiro pode até dizer, vocês podem ser melhores em outras coisas, mas nisso nós somos melhores. É a oportunidade que o Brasil tem de brilhar. A final vai ser disputada no Rio, no icônico estádio do Maracanã. Já joguei em muitos estádios, né, mas quando estou no Maracanã é uma coisa diferente. Um estádio que tem uma história muito bonita, onde já jogou vários ídolos. Ele é o estádio mais importante do mundo e é muito importante para os brasileiros. Para os cariocas, é um ícone que está em todos os cartões postais. Construído para a Copa do Mundo de 1950, o Maracanã, na época, era o maior estádio do mundo, capaz de abrigar multidões de 200 mil pessoas. Era um estádio magnífico, muito à frente do seu tempo, parecia uma grande nave espacial. No Brasil, ele se tornou um símbolo do orgulho nacional. E também de uma tragédia esportiva. A chocante derrota de 2-1 para o Uruguai acabou com o sonho brasileiro de erguer a taça diante de uma multidão em casa. Hoje, o país tem fome de redenção. Essa é a segunda vez que está tendo a Copa do Mundo no Brasil. A outra foi 60 anos atrás. Mas o Brasil, infelizmente, não venceu. Espero poder estar no grupo e, se tiver, vou fazer de tudo para o Brasil ser campeão. Mas depois de 60 anos e 4.500 jogos, o estádio mal se aguentava em pé. O concreto estava esfarelando. Os assentos precisavam ser trocados. E os padrões de segurança eram suspeitos. O Maracanã estava cansado e ultrapassado. O arquiteto paulistano Daniel Fernandes queria trazer o Maracanã para o século XXI. Sem dúvida que é uma honra participar do projeto que a gente tem de fazer uma transformação com o objetivo de se preservar o máximo possível do estádio original. Não é uma tarefa fácil. O órgão máximo do futebol internacional, a FIFA, estabeleceu um alto padrão para qualquer estádio que abrigue um jogo da Copa do Mundo. E quem tem de garantir que o Brasil vai atingir esse padrão é o diretor de engenharia Ícaro Moreno. Os experimentos da FIFA foram muitos. Tecnologia de informação, acessibilidade, visibilidade, fluxo de pessoas, tipo de grama, ter conforto e segurança. Trocar toda a infraestrutura do estádio, toda a tecnologia do estádio, que tem que ser totalmente modernizada, né? E os serviços para o público premium, que são muito importantes na receita futura do estádio, que hoje praticamente não existem também no estádio. E tudo levava a crer, tá? Se você fizer uma relação, análise custo-benefício, era melhor ter demolido ele. Mas por abaixo, o templo sagrado do futebol brasileiro não é uma opção. Estamos trabalhando para manter algumas características históricas do Maracanã, não perder a história e, ao mesmo tempo, modernizá-lo. A intenção da equipe é preservar a casca característica do estádio, mas substituir todo o resto. E ninguém quer poupar nos gastos.
A reforma do Maracanã teria um custo astronômico de 300 milhões de dólares. Tamanho, geometria, altura, tudo mesmo. Mas interno, o recheio da empada é outro recheio. Há uma longa lista de melhorias, inclusive na acessibilidade, nos assentos e na visão de campo, além do aprimoramento tecnológico total. Porém, o grande desafio era a ampliação da cobertura. Para atender aos padrões da FIFA, ela teria de ter o dobro do tamanho. A cobertura existente, ela cobre em torno de 40% dos assentos do Maracanã, né? Então, a ampliação dessa cobertura, buscando 95%, 100% do total dos assentos, é um grande ganho para o estádio. Mas a cobertura original pesa mais de 21 mil toneladas. Ela é feita de enormes placas de concreto sustentadas por 60 vigas gigantescas. Para a extensão da cobertura, usando o mesmo material, seria necessária uma tremenda estrutura de suporte. Normalmente, em qualquer estádio, né, existem questões técnicas que envolvem a cobertura, né, de grandes vãos, né? A gente sabe que um estádio, você não pode ter pilares, colunas ou apoios intermediários, ou qualquer elemento que fique, né, e obstrua a visão do espectador. Por isso, Daniel e sua equipe de engenheiros bolaram uma solução inteligente. Uma membrana interna mais leve, estendendo toda a cobertura internamente em 38 metros. Precisávamos de uma cobertura com cabos tensionados, uma membrana com cabos tensionados. E externamente ela não seja visível para que possa descaracterizar o Maracanã. Em setembro de 2010, um exército de operários e milhares de toneladas de máquinas pesadas chegaram ao Maracanã. O primeiro estágio transcorreu de acordo com o planejado. O estádio ficou no esqueleto. Assentos, arquibancadas, equipamentos e acessórios foram todos retirados. Mas o desaparelhamento do estádio revelou um problema mais grave. Contratamos um especialista sobre fazer uma análise da estrutura, como é que é o comportamento dela, como é que está a ferragem dela, como é que está o concreto. Eu fui contratado no início da obra do Maracanã para fazer uma avaliação da marquise do Maracanã. Utilizando as técnicas eletroquímicas não destrutivas, que a gente foi capaz de ver que por trás de uma estrutura que aparentemente estava bom, ela estava praticamente já sem aço. Os vergalhões de aço no interior da cobertura de concreto estavam completamente desgastados pela corrosão. E a integridade estrutural ficou totalmente comprometida. Era um milagre que ele ainda estivesse no lugar. Então, manter uma estrutura como essa e ampliar ainda, né, a estrutura, porque ela seria ampliada com uma membrana, seria colocar em risco a vida de 80 mil pessoas que iriam ficar lá embaixo. O projeto para ampliar a cobertura tornou-se inviável e a equipe teve de voltar à prancheta de desenho. O estádio mais famoso do Brasil corria mesmo o risco de ser demolido. Em novembro de 2010, a reforma do icônico estádio do Maracanã, no valor de 300 milhões de dólares, estava em crise. A cobertura de 21 mil toneladas de concreto estava por um fio. Vimos que ela estava com a corrosão que não dava para ser recuperada. Porque ela estava com problemas tão graves que levava a risco de segurança às pessoas. Só havia uma solução segura: derrubar tudinho. Né? Todos os relatórios, todos os trabalhos que foram desenvolvidos chegaram à mesma conclusão de que a cobertura deveria ser demolida de fato. Imagina, tu encontrar esse problema no meio da obra. Como demolir isso? Como? Que tecnologia demolir essa cobertura? Um mundo de problemas futuros. A equipe precisava de um novo projeto para a cobertura e o tempo estava passando.
Eles então recorreram a uma firma especializada em coberturas, a quase 10 mil quilômetros de distância, na Alemanha. Descobriu-se já no estágio avançado que a estrutura de concreto existente teria de ser derrubada. Praticamente não havia tempo para desenvolver um novo projeto. Os engenheiros alemães sugeriram uma outra estrutura em membranas, uma cobertura leve colocada sobre uma estrutura de aço ancorada nas paredes existentes do estádio. É como uma roda de bicicleta com os aros. Você segura e ela se mantém estável. Bastariam pontos de fixação na estrutura de concreto existente. Esse trecho de aço inox vai conectado à última peça instalada. São 2 cascas que podem ser instaladas a partir dos 2 lados. Com 48 mil metros quadrados, o equivalente a 38 piscinas olímpicas, esta seria uma das maiores coberturas em membranas do mundo. É extremamente robusta e tem uma vida útil muito longa. É muito forte e permite grande expansão. É, sinceramente, uma linda extensão para o estádio mais importante do mundo. Acho que encontramos a solução certa. E uma solução cara também. A colocação da nova cobertura aumentaria o orçamento em cerca de 100 milhões de dólares. Mas primeiro eles teriam de retirar a cobertura original. Em maio de 2011, com um atraso de 6 meses, a retirada da cobertura original finalmente começou. Mas não foi uma demolição qualquer. Para não danificar os suportes existentes, a velha cobertura de concreto teria de ser removida peça por peça. A cobertura do Maracanã ela é composta por 60 pilares principais e 60 lajes. Você teria que segmentá-la toda. A gente imaginou cortes por intermédio de fios diamantados, né? Usando a serra com o fio de diamante, eles poderiam fazer cortes controlados no concreto sem o risco da força bruta de uma bola de aço. Cada trecho cortado seria então removido com uma grade de aço especial. Criamos uma tecnologia para demolição que não tinha. Penso que esse foi o maior desafio que nós tivemos da obra. A gente usou 3 guindastes de grande porte, né? A de 750 toneladas removia os gigantes, que é essa peça que vocês podem ver lá em cima. Elas pesam em torno de 130 a 140 toneladas. Não havia margem para erro. Qualquer movimento errado poderia comprometer a integridade estrutural do estádio. O processo todo levou 7 longos meses, até que em janeiro de 2012, o último trecho da velha cobertura foi retirado. Parabéns a todos pelo final da operação. Obrigado. Tá aí junto na missão aí, meu chefe. Mais uma fase aí da demolição completa. E um marco no nosso cronograma, porque a partir de agora a gente só tem construção. Ou seja, a partir de agora começa a construção efetivamente do novo Maracanã. Mas antes que a montagem da nova cobertura pudesse começar, eles teriam que reconstruir os 79 mil assentos que ficam embaixo dela. A visibilidade do Maracanã era muito ruim. E as pessoas viam os jogos em pé sobre as cadeiras. Tem uma fórmula no caderno da FIFA. Pegamos essa fórmula e trouxemos para o Maracanã. A FIFA usa uma fórmula complicada para garantir que os espectadores possam ver o jogo. A fórmula calcula o valor de C, a distância vertical dos olhos de uma pessoa na frente em relação à linha de visão do espectador que está atrás. Quanto mais alto o valor de C, melhor a visão. Então, na arquibancada inferior do Maracanã, a situação é bastante crítica, né? Praticamente 100% da arquibancada inferior está bem abaixo do valor mínimo aceitável para a visibilidade. A FIFA recomenda um C com valor mínimo de 9. Nas arquibancadas inferiores do Maracanã, onde os torcedores antes se aglomeravam como sardinha em lata, o valor de C era apenas 6. Arquibancada inferior, toda ela teria que sair. Os demais teríamos que refazer para enquadrar dentro da fórmula que permite a visibilidade perfeita. Isso significaria substituir as velhas arquibancadas com 31.500 metros quadrados de concreto pré-moldado para criar 79 mil lugares com visibilidade perfeita.
com essas transformações em posição e inclinação, a gente consegue ajustar a visibilidade do Maracanã para dentro do ideal 100% dos assentos. A arquibancada ultrapassada do Maracanã não era o único problema. Depois que os torcedores entravam, não havia meio seguro para eles saírem. As rotas de evacuação do velho estádio estavam longe dos padrões do século XXI. Bom, a evacuação de um estádio talvez seja um dos itens mais importantes daqueles ligados à segurança. A gente tem um período de 8 minutos, que é o tempo máximo, para você conseguir levar todo mundo que está sentado na arquibancada para algum lugar seguro. Como seria impossível simular uma evacuação do estádio para testar as rotas de saída, Daniel Fernandes pediu uma simulação feita em computador. E o resultado foi preocupante. Com o layout existente, os 79 mil torcedores não conseguiriam de forma alguma deixar o estádio. A evacuação acaba afetando a quantidade dos túneis de acesso, a largura dos corredores, a quantidade, no caso do Maracanã, de rampas e acessos que são usados para a gente conseguir evacuar nos 8 minutos. Havia uma solução óbvia: alargar os túneis de saída. Mas isso só criaria outro problema. Os torcedores poderiam chegar a uma paralisação completa com consequências fatais no topo das rampas de saída. Então a gente pode ter algum problema de fluxo, a gente tem que resolver aqui a questão do acesso. A gente vai precisar estudar alguma alternativa de acesso. Principalmente se a gente vai conseguir interromper a circulação desse cruzamento ou se a gente ainda vai ter que permitir a passagem dos carros. A única solução foi acrescentar mais 4 rampas de saída totalmente novas às 2 já existentes, além de rotas de fuga adicionais para os espectadores. Um ganho que você tem, além de garantir a segurança, uma vez conseguindo alcançar esses requisitos que são bastante restritos, naturalmente ou automaticamente você cria uma condição de acesso também muito confortável. Mas a segurança dos torcedores não se restringe ao interior do Maracanã. A cidade precisaria encontrar meios de manter a segurança das pessoas do lado de fora também. Em 2012, houve mais de 4 mil homicídios no estado do Rio de Janeiro. A maioria relacionada ao infame tráfico de drogas. E com a expectativa de receber mais de 500 mil de turistas, as autoridades brasileiras não querem que ninguém seja pego no fogo cruzado. Para garantir isso, o governo está investindo milhões de dólares em segurança. Hoje, o maior investimento que o Estado faz é em segurança. Para você ter uma ideia, nós estamos contratando, só nesse ano de 2012, 7 mil novos policiais. É um verdadeiro exército de policiais. Uma força pesada que precisava de um lugar para se preparar para o pior. Bem-vindos à Cidade da Polícia. Um centro de treinamento multipropósito com 67 mil metros quadrados, criado para dar aos recrutas uma ideia do que eles irão enfrentar nas ruas do Rio de Janeiro. Aqui nós temos a delegacia antissequestro, a delegacia de roubos e furtos de carga, roubos e furtos de automóvel, delegacia de combate a drogas. No coração da operação haverá um centro de comando de alta tecnologia com mais de 100 telas que monitoram a cidade toda. Os olhos estão por toda parte. Aqui nós teremos 8 forças trabalhando em conjunto. Se todas as pessoas que aqui trabalham através desse video wall. Seja uma imagem de câmera, seja um relatório, seja um gráfico de alguma situação específica, ou mesmo das câmeras embarcadas das viaturas que nós possuímos. Ninguém tem a utopia que vai acabar com o tráfico de drogas. Mas com um território armado, nós temos certeza que ao fim de 2014 nós vamos terminar. Que nós vamos fazer uns jogos seguros, eu não tenho dúvida nenhuma. Nada disso é barato, e os custos de sediar a Copa do Mundo começavam a se avolumar. O Maracanã ficou 100 milhões acima do orçamento e com 1 ano de atraso. A FIFA estava preocupada.
No final de 2012, a FIFA enviou uma equipe para verificar o andamento. E entre eles estavam um dos grandes nomes do futebol brasileiro, Ronaldo Nazário. Tocando aí o gigante do Maraca. Mas faltando apenas 6 meses para o primeiro jogo oficial, as pessoas começavam a se perguntar: será que o Maracanã vai ficar pronto a tempo? Não consigo imaginar uma Copa do Mundo realizada no Brasil sem um jogo no estádio do Maracanã. Tem alguma coisa errada. Dois anos e meio após o início das obras, a reforma do icônico estádio do Maracanã, no Rio, estava em crise. E tudo levava a crer, era melhor ter demolido ele. Os planos de ampliação da cobertura tiveram de ser descartados. Descobriu-se já no estágio avançado que a estrutura de concreto existente teria de ser derrubada. Praticamente não havia tempo para desenvolver um novo projeto. O primeiro jogo, um amistoso contra a Inglaterra, estava previsto para junho, deixando um prazo de apenas 6 meses para a conclusão do estádio. No desespero, mais de 1.000 operários foram contratados. O número de pessoas na obra chegou a 7.000. Todos 2 anos e meio, 3 anos e meio de tensão. E problemas de engenharia, muitos problemas de engenharia. E o tempo avançando. Em janeiro de 2013, eles estavam prontos para iniciar o estágio mais crítico, a montagem da nova cobertura. Isso é um desafio naturalmente, por conta da característica original do estádio, ele ser um estádio muito baixo e muito largo, então essa estrutura de cobertura, ela é muito específica. A nova cobertura seria uma gigantesca membrana estendida sobre uma estrutura de aço invisível e autossustentada. 2 anéis internos de cabos de aço flutuam no centro do estádio, ligados por cabos tensionados a um terceiro anel, este externo e de compressão, ancorado nas paredes de concreto. É como se fosse um pneu de bicicleta, com os aros, só que virado e apoiado na estrutura existente do Maracanã. Em resumo, o sistema de cabos é tensionado dentro desse anel externo de compressão. E não é necessária mais nenhuma estrutura de suporte. A cobertura toda é como um gigantesco quebra-cabeça. 3.500 toneladas de aço fixadas por mais de 1.000 toneladas de cabos tensionados. O layout geral consiste de materiais que podem ser pré-fabricados e depois montados peça por peça. Primeiro, o anel de aço externo, que sustentaria o restante da estrutura, foi colocado no lugar acima das paredes existentes. Em seguida, os cabos que compõem os anéis internos foram estendidos. Leva semanas para estender todos os cabos e conectar o equipamento hidráulico ao anel de compressão. Mas a operação de içamento em si pode ser feita em 1 ou 2 dias. Mas quando os cabos internos estavam prontos para serem içados, o Rio de Janeiro foi atingido pelos piores temporais que se abateram sobre a cidade em 10 anos. Eles não podiam se arriscar a erguer a estrutura nessas condições brutais. Com a chuva e o vento, seria perigoso demais trabalhar em lugares altos. E os guindastes necessários para posicionar os cabos funcionariam como verdadeiros para-raios. Quando você está sujeito às forças da natureza, como a gente costuma dizer, e que não tem como você brigar contra, não tem como você proteger, no caso, uma estrutura e as pessoas estão trabalhando de uma situação dessa, o melhor realmente é recuar e esperar melhorar ou passar e depois voltar ao trabalho. Esperar pode ser mais seguro, mas cada dia de atraso custou milhares de dólares. Em meados de fevereiro, o tempo finalmente melhorou e eles se viram prontos para erguer a estrutura gigantesca. Você precisa esticar esses cabos e içar, de fato, essa estrutura, transformar ela em uma série de cabos relativamente maleáveis numa estrutura rígida, entre aspas. Então, esse é um processo que tem um nome que eles chamam de Big Lift. Este seria o estágio mais crítico da obra. Até então, a cobertura só existia como um modelo de computador. Anos de projeto culminariam naquele momento.
Quando a estrutura de cabos é erguida hidraulicamente e colocada no lugar, é um momento muito emocionante. É a prova de que as forças que nós calculamos, elas se encontram de fato no mundo real. 130 macacos hidráulicos ligados ao anel externo de compressão vão lentamente tensionando os cabos radiais, erguendo simultaneamente os anéis internos até a posição correta. Na metade do Big Lift, os operários fixam 60 mastros de aço no lugar, aumentando a altura e a sustentação da estrutura de cabos. Em seguida, eles levantam um conjunto todo com os macacos hidráulicos até a posição final, a 30 metros de altura, presa ao anel de compressão. O arquiteto Daniel Fernandes chega ao local para verificar o andamento. Quando estive aqui da última vez, não estava assim. Ficou fantástico. No decorrer da última semana, terminamos o içamento dos cabos aqui no Maracanã. Antes, o anel de tensão inferior estava só disposto na plataforma de madeira sobre a arquibancada. Depois começamos a puxar os eixos simultaneamente. Todos os 6 eixos foram puxados simultaneamente com macacos hidráulicos. O que você está vendo agora é mais ou menos a altura e o formato final da cobertura. Nós estamos colocando os elementos da passarela. A passarela fornece o acesso à cobertura e contém toda a tecnologia exigida dos estádios modernos. Essa é uma peça do que a gente chama de passarela técnica, por onde os cabos que alimentam a iluminação, sonorização e outros sistemas são instalados, e também uma passarela de manutenção, dá a volta em toda a cobertura. A passarela é composta por peças de 15 toneladas cada, erguidas a 65 metros de altura e anexadas à estrutura da nova cobertura. Este é um dos estágios mais perigosos da obra. Nessa altura, a velocidade do vento pode chegar a 130 km por hora. E qualquer erro pode ser fatal para os operários no alto e em terra. Ó! Pede pra descer, pede pra descer! Alô! Manda jogar pra frente e desce! O processo é difícil, mas o operador de guindaste é hábil. Ele consegue controlar e trazer cuidadosamente a carga até a posição correta. Agora só faltam mais 20. A 100 quilômetros da movimentação caótica no estádio, no vale exuberante de Sampaio Correia, cresce uma das partes mais importantes do novo Maracanã: a grama. Este gramado gigantesco em breve vai se tornar o espaço verde mais famoso do mundo. A primeira vez que essa grama foi vista no mundo foi na Austrália. Os Estados Unidos tiraram essa grama de lá e desenvolveram ela com mais qualidade nas universidades americanas. Chamada de bermuda, esta grama de elite foi criada para vicejar em altas temperaturas e para resistir aos golpes duros das chuteiras. Mas o mais importante é que ela é escura e funciona como um belo pano de fundo na TV. Tenho certeza absoluta que o Maracanã vai surpreender o mundo com a qualidade do seu gramado. A grama está bonita, mas seu futuro lar está longe de terminar. Com apenas pouco mais de 3 meses até a abertura oficial do estádio, a nova cobertura do Maracanã está pronta para entrar na última etapa: a colocação da membrana de alta tecnologia. Como a instalação da membrana sempre fica para o final, ou perto do final do projeto, ela obviamente está exposta à maior pressão pelo tempo. 60 gigantescos rolos de membrana importada dos Estados Unidos são colocados em posição pelos guindastes. Mas há um problema inesperado. Algumas das ferramentas altamente especializadas necessárias para a instalação da membrana ficaram presas na alfândega. Um dos nossos contêineres de ferramentas ficou preso por causa de um questionamento da alfândega e tivemos de comprar um conjunto a mais de ferramentas. Elas tiveram de ser fabricadas e enviadas novamente, toneladas de frete aéreo. Outro custo adicional do orçamento que já estava astronômico.
Mas o tempo perdido é ainda pior. Estamos aumentando a equipe de 46 pessoas para 132. Os 4 meses que tínhamos para a colocação da membrana ficaram reduzidos a 2. E eles precisariam de operários especializados, uma equipe internacional de aventureiros acostumados a trabalhar em alturas estonteantes. Os operários que fazem a instalação das membranas são de uma equipe especializada. Eles têm de dominar técnicas especiais de escalada, porque eles trabalham em balancins ou simplesmente pendurados nos cabos. Com o pessoal extra, eles conseguem instalar 3 membranas por dia. Primeiro, as sessões individuais são desenroladas. Cada uma delas cobre quase 800 metros quadrados. Em seguida, ela é marcada. E depois esticada até a posição. Essa é uma das tarefas mais perigosas do projeto. É preciso tomar cuidado. E se você sente um certo medo, isso é bom. O medo é o que salva a gente. O homem que não sente medo é um idiota. Mas esses homens estão sob intensa pressão para cumprir o prazo. E homens sob pressão podem cometer erros. Qualquer coisa que caia desta altura pode se tornar uma arma letal contra os milhares de operários que estão lá embaixo. Se isto cai de 65 metros de altura, vai como uma bala. Atravessa o capacete e entra no cérebro. Mas quando apenas 1/3 da membrana estava instalada, o tempo virou novamente. É uma operação crítica para ser feita com tempo ruim, principalmente com vento, porque às vezes os painéis da membrana voam. Todos os dias começamos o trabalho às 6h30 e temos de correr porque se começa a chover e dá o alarme de tempestade, os homens descem e podemos perder uma membrana. Jan Novak, da República Tcheca, já fez trabalhos deste tipo no mundo inteiro. Mas o tempo aqui é o pior que ele já viu. Esse é o maior problema para nós aqui no Rio. O tempo está acabando com a gente, mas a gente tem de aguentar. A gente tem de dar o jeito. Numa única noite, a precipitação é de mais de 70 milímetros de chuva. De manhã, a membrana ainda frouxa se deforma sob o peso da água. A equipe só tem uma alternativa. Eles são famosos. Já foram filmados de cueca e as mulheres querem saber quem é o sujeito da tatuagem T. Eu diria que a gente trabalha em qualquer condição climática. É uma coisa que não se pode controlar. Mas é claro que quando a gente sobe e está cansado, tem de pensar 2 vezes antes de agir. Essa é uma forma de evitar uma possível lesão. Isso pode acontecer. Mas isso não mata, só vai molhar um pouco. Apesar das condições terríveis do clima, a equipe persiste. E no final de março já está fazendo um verdadeiro progresso. Hoje é um dia muito importante para nós e estamos aqui com 50% da cobertura colocada. Dia meados do mês de abril, nós vamos terminar toda essa cobertura. Mas há uma parte crucial do estádio que ainda está faltando. O campo. A 100 quilômetros dali, em Sampaio Correia, o gramado VIP do Maracanã está pronto. Se ele for cortado de dia, o intenso calor do sol pode ressecar e matar a grama. Por isso, a colheita é toda feita durante a noite. As lâminas da máquina são ajustadas para precisamente 4 centímetros a fim de não prejudicar as raízes delicadas. O trabalho dura a noite toda e os rolos de grama se acumulam, prontos para o transporte para o Maracanã.
Bem cedo, na manhã seguinte, a grama está no local. Essa tecnologia nos permite, inclusive, de já praticar o futebol e já ter jogos aqui a partir de 4 dias de instalado. O chão do estádio foi preparado com camadas especiais de areia e fertilizante. A velocidade é crucial. Eles têm de assentar 9.000 metros quadrados de torrão de grama. São 360 rolos gigantes. E com a temperatura aumentando, as raízes que estão expostas podem murchar e morrer. A gente vai melhorando ela a cada semana e o auge dela vai estar com 25 dias após o plantio. Ele é apenas um estágio de tudo isso, o objetivo final que a gente quer alcançar, que é o melhor gramado do mundo na final da Copa do Mundo, com o Brasil campeão, se for possível. O Maracanã agora tem um campo de nível internacional, mas o estádio está longe de ser concluído. A cobertura ainda está sendo montada. As 79.000 cadeiras não estão instaladas. E eles estão só começando a instalação dos equipamentos. Faltando 6 semanas, o projeto todo está atrasado e com um custo 100 milhões de dólares acima do previsto. Mas eventos fora do estádio estão prestes a pôr o campeonato todo em dúvida. Abril de 2013. Com 1 ano de atraso no cronograma e 100 milhões de dólares acima do orçamento, o plano ambicioso de socorrer o Maracanã está quase no fim. A gente está na reta final das vésperas da inauguração oficial do estádio e está todo mundo realmente aqui no limite. São milhares de trabalhadores, né, trabalhando dia e noite para conseguir terminar e deixar tudo preparado. Faltando apenas 6 semanas para o jogo inaugural, um amistoso entre Brasil e Inglaterra, ainda há muita coisa por fazer. Mas eventos externos ao estádio ameaçam solapar o campeonato. Protestos em massa irrompem espalhados pelo Brasil, fazendo o país todo parar. E quando a situação fica violenta, a FIFA começa a se preocupar. A Copa do Mundo vai ser jogada no Brasil, só para deixar isso bem claro. Não existe plano B. O que começou como um protesto pacífico sobre o transporte público se espalhou para incluir a corrupção no governo, a violência policial e o custo astronômico de sediar a Copa do Mundo. O manifesto que você achar que não é o certo, manifestar. Então a gente estava acompanhando e apoiando os manifestantes que não gostaram da violência, do vandalismo, sendo pacífico. Mas neste projeto, os problemas aparecem onde e quando menos se espera. Este prédio imponente ao lado do estádio já foi um museu da cultura indígena brasileira. Hoje, abandonado, ele abriga uma comunidade indígena há mais de 20 anos. O nome do povo Maracanã que habitava nessa região, né? E o nome do pássaro que se alimenta aqui nesse espaço, que era o pássaro sagrado do povo Maracanã. Mas o governo do estado vê as coisas de outra forma e diz que o prédio faz parte do projeto de reforma. Por isso, dias depois, os índios foram retirados. A ocupação policial foi Apesar do questionamento sobre o custo da Copa do Mundo, a equipe encarregada de salvar o Maracanã acredita que os brasileiros vão mudar de ideia. E eu tenho certeza que daqui para frente, né, principalmente quando as pessoas puderem, de fato, virem ao Maracanã e usar o Maracanã de novo, né, a recepção vai ser muito positiva. Mas só se eles terminarem a tempo. Equipes de pedreiros, encanadores, eletricistas e outros técnicos trabalham dia e noite para aprontar o estádio. Está chegando ao fim de um longo processo. Eu estou bastante feliz com o resultado, mas a gente tem muito trabalho que precisa ser feito.
E na cobertura, estão todos animados, porque a equipe chegou a um marco importante. A última seção de membrana está prestes a ser desenrolada e ancorada na posição. Essa cobertura é extraordinária. Hoje é um dia muito importante para nós, que é mais uma etapa que o Maracanã está concluindo. É uma verdadeira conquista. Uma cobertura multimilionária e de alta tecnologia que, mesmo assim, preserva as características desse estádio histórico. Só que há um problema inesperado. A nova cobertura faz sombra demais. E a grama nova está morrendo. Todos os estádios que estão sendo feitos para a Copa, os novos estádios, eles têm um problema de sombra. Porque o arquiteto, quando projeta o estádio, ele bota um telhado mais avançado, ele não tem muita preocupação, ele não tem muito conhecimento sobre grama. Gigantescas lâmpadas ultravioletas são instaladas para trazer a grama sedenta de luz de volta à vida. Até que em junho de 2013, finalmente a espera termina. Após 3 anos de contratempos e atrasos, preocupações como tempo e orçamentos estourados, o Maracanã está pronto para ser reinaugurado. Fizemos uma grande recuperação estrutural dele e mantivemos isso. Hoje ele tem visibilidade, tem proximidade, tem acessibilidade, segurança, conforto. Você pode transmitir jogos para o mundo inteiro. A cobertura digna do século XXI mantém o visual tradicional. Os camarotes estão prontos para os negócios. 4 novas rampas de saída vão ajudar no fluxo de pessoas. E os 79 mil lugares proporcionam uma visão perfeita do gramado. Hoje ele virou mais democrático o Maracanã. Porque toda a área, qualquer cadeira você tem uma boa visibilidade. Antes só tinha boa visibilidade quem pagava bem. O campo é iluminado por 396 refletores projetados para proporcionar visibilidade perfeita tanto para os espectadores quanto para a TV. Agora só falta uma coisa: os torcedores. A partida de inauguração do novo Maracanã é um amistoso entre Brasil e Inglaterra. Eu me sinto voltar a 1950, até me emociona muito essa hora. Bom, tem a mesma mística, né? A mesma magia, né? Mas tá muito mais bonito agora, né? O que eu mais gostei foi do campão. No fim, o Brasil teve de se contentar com um empate. Mas o Maracanã provou que é digno de uma Copa do Mundo. Aqui dentro, muito bom. É ótimo para se jogar futebol. Presença do público, espetacular. Claro que existe um sentimento de orgulho, não de vaidade, de orgulho realmente, ter tido essa oportunidade de poder participar da história do Maracanã. Houve uma grande reforma, graças aí à arquitetura e à engenharia brasileira. Daqui a 100 anos, pessoas vão estar falando que estão no mesmo Maracanã. Milhares de arquitetos, engenheiros e operários da construção civil se dedicaram a construir o palco perfeito para a final da Copa do Mundo. Agora depende dos jogadores transformá-lo no seu campo dos sonhos. A sensação que eu tenho de estar escutando a torcida do Maracanã é maravilhosa. De torcida brasileira estar cantando o hino com a gente, de estar gritando Brasil. É uma sensação linda para quem está de dentro, quem tá dentro do campo. E acho que o jogador fica muito feliz, então ele até joga mais.